O seu problema não tem existência própria. Você é que dá vida e alimento ao problema. Converteu-o em grande ou pequeno, fazendo-o até desaparecer ao encará-lo de frente. Como se vê, o problema é você mesmo. Ele em si é apenas uma miragem. Suspenda o espírito de dependência ao problema. Seja forte e valoroso. Enfrente-o com vigor. O problema vencido com coragem e determinação deixa em você um traço de paz. E com essa leitura, então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus Cristo, que está aqui presente. Sinta-o. Aproveite este momento. Converse com Ele. Coloque todo o seu peso, os seus problemas para Ele. Ele é o nosso médico, nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. A toda a equipe espiritual Boa Nova, a todos aqueles que aqui foram trazidos. Obrigado ao nosso Mestre, à nossa Mãe Santíssima, que nos dá a oportunidade do trabalho. Que a palestra dessa noite, ela seja de fácil entendimento para todos. Ilumine, Senhor, as palavras que serão proferidas de nosso palestrante e amigo Elias. Esteja conosco sempre, Pai, nos abençoando, nos dando coragem de continuar os trabalhos, a seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Senhor Elias, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Para nós sempre é motivo de alegria a gente poder retornar, né, a essas casas co-irmãs, onde a gente estuda, sempre com aquele propósito de nos melhorarmos, né? Não vim aqui trazer lição para ninguém, vim aqui dividir aquilo que a gente estudou, aprendeu, para que todos nós possamos tirar ensinamentos. O título que nós damos a essa palestra de hoje, porque vai tratar exatamente de um relato sobre a mulher hemorroíça. Ela consta em 3 dos evangelhos, de Marcos, de Mateus e o de Lucas. Só não está no evangelho de João esse relato. Todas as curas realizadas por Jesus são dignas da nossa atenção, do nosso estudo, né? Todas, porque nós espíritas temos conhecimento, né, bastante suficiente para analisar isso e saber que não houve nenhum milagre sequer em todas as ações do Cristo, em todos os seus ensinamentos, as curas especialmente, né, não houve milagre. Para tudo há explicações lógicas. Ele mesmo afirmou que ele não veio mudar nada na lei, ele veio, né, dar prosseguimento àquilo que já constava lá no Velho Testamento, como leis divinas, né, com exceção às leis humanas. Então, também essa, embora ela se dá de uma forma diferenciada das demais, porque quem conhece o relato foi aquela mulher que procurou Jesus e chegou e tocou a ele. As outras curas, nós temos nos relatos dos evangelistas que Jesus, alguém sempre era apresentado ao mestre e ele se dirigia à pessoa: o que queres que eu faça? Né? E se dirigia à pessoa. Essa não.
Essa mulher, vamos ver aqui, nós escolhemos o relato de Lucas por mais questão pessoal, né? Mas todos os 3 relatos são ricos de ensinamento. E por que trazer essa lição para a nossa reflexão hoje? Porque nós vamos ver uma condição de sofrimento dessa mulher inigualável, né? Como todas as outras curas que Jesus fez. E vamos analisar também o trabalho de Jesus, a cura em si, como ela operou-se. E sempre como espíritas, nós devemos ter uma explicação lógica para os fatos. Então, essa particularmente, por ocorrer de forma diferenciada, nos chama a atenção. Havia uma mulher que vivia faziam 12 anos com fluxo sanguíneo. Havia gasto todos os seus recursos financeiros, buscando a cura, o médico, né, os curandeiros da época. Ela não tinha mais recurso nenhum, ela havia gasto tudo, absolutamente tudo, buscando a cura, o estancamento da hemorragia. Só aí nós já podemos imaginar o grau de sofrimento desta pessoa. O grau de sofrimento. Nós, quando sofremos um dia, 2, 3, né, uma gripezinha que fica uma semana, nós já não sabemos mais o que fazer. As coisas mínimas nos desestruturam, nos abalam fisicamente. Abalou fisicamente, você mentalmente procura recursos para se estabilizar, mas não é fácil, nós sabemos disso. Ela havia 12 anos. Pela cultura do povo hebreu daquela época, a pessoa, enquanto estava nessa condição, deveria isolar-se enquanto sangrava. Então a mulher, no seu ciclo menstrual, ela vivia num isolamento, enclausurada, no seu lar. Mas é aquele período, né, natural de todo ser humano, do sexo feminino. Mas ela foi extrapolando o tempo, então chegou a um grau praticamente insuportável, imaginamos. E era vista como uma pessoa impura enquanto estivesse nesse ciclo menstrual. Então, essa mulher, nessa condição, ela tornou-se uma pessoa impura, ou permaneceu impura por 12 anos. Não podia conviver na sociedade, nem mesmo com a família, nem com o esposo, porque não podendo tocar ninguém, nem ser tocada por alguém. Era a lei da época, assim rezava a lei e os costumes hebreus. Então, caso ocorresse qualquer contato, essa pessoa tocada se tornaria também uma pessoa impura. E para modificar a sua condição, ela passaria por um ritual que era dirigido por um sacerdócio. A pessoa deveria procurar um sacerdócio, era um ritual, pegava um passarinho, o sangue daquela ave, era um ritual para que aquela pessoa se tornasse pura novamente. Então veja a condição desta criatura. 12 anos de preconceitos, de sofrimento, de solidão, de humilhação e a condição financeira a zero. Isolar-se por um dia, por uma semana, né, por 5, 6, 7 dias é um caso, mas o caso dela, que não podia sair da sociedade, enclausurada no seu lar. Nós temos uma noção, quem já visitou as casas de reclusões, né, os presídios, os cárceres, mas essa pessoa lá, ela não fica isolada, ela tem um convívio lá com os demais que lá também se acham presos. Ela não, ela se sentia a sós e viveu a sós todo esse período. Então, no sofrimento, que nós, se fosse analisar cada das questões, o dia a dia dessa pessoa, como seriam, nós entenderíamos muito mais profundamente o seu grau de sofrimento, de sabores, né? Então, ela ouve falar de Jesus, que as curas que realizavam, então ela desperta em si o interesse de ir ao seu encontro. Esse interesse, não sabemos, não é relatado por quanto tempo ela alimentou essa ideia, construiu seus planos como faria, porque ela não podia
se misturar à multidão que seguia Jesus. Mas como ela analisava ir até ele? A barreira maior que se opunha à sua vontade era a própria sociedade, pelos costumes, pela imposição. Como é que ela chegaria próxima a Jesus? Isso tudo, com certeza, foi assim, motivo de grandes preocupações e muito cuidado por parte dela. Então, levada a esse forte desejo de vê-lo, ela consegue aproximar-se do mestre, tocando de leve na borda, na franja da sua túnica. Não é isso que está lá no relato? Que ela chega pelo meio da multidão e toca quando Jesus passava. Porque Jesus estava acompanhado por uma grande... Nesse momento, em todos os momentos praticamente, depois que ele começa a sua jornada messiânica, sempre seguido por multidões, né? Multidão, naquele tempo, né? 500 pessoas, 200, 300, 100... Então, nós vamos abrir aqui um parênteses para comentar um pouquinho o estudo do Haroldo Dutra, um palestrante nosso, né, do meio espírita, a jovem, não sei se conhece, um mineiro, um grande estudioso daquela época, dos costumes. Então, ele faz um relato que os filhos de Israel, naquela época, eles eram orientados para que a sua túnica, na parte inferior, na barra, na borda, ela tivesse uma franja costurada com linha azul. Vocês sabiam disso? Então, Haroldo é um estudioso, tanto é que Haroldo fez a tradução de um dos livros lá daquela época, ele é um estudioso muito profundo. Então, os filhos de Davi na época deveriam ter na sua túnica essa característica. O que significava isso? Que tinham como objetivo para que eles se lembrassem das leis, da Torá, do que estava lá no Velho Testamento. Então, esses jovens, varões, senhores, usavam essa túnica e essa diferenciação lá na barra, na borda, né, é para que eles se lembrassem das leis divinas. E, além de lembrar, as cumprissem. Então, estando com esse uniforme, com essa roupa, com essa túnica, com esse diferencial, eles estavam em uníssono, né? Imagina-se, não sei se todos, mas ao menos credenciava a eles a julgar-se, né? Sintonizados com o Senhor, com a lei divina. Então, isso significava que quem estivesse alinhado com a lei divina, ele recebia vida. Ele recebia vida, porque ele está com Deus. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, né, que nós inspiramos, vivemos dentro desse fluido. Mas se eu estiver numa frequência que não se assimila com a frequência divina, com a frequência desse fluido saudável que nos envolve, eu adoeço. Então, eu não estou com a lei, eu não estou aberto a essa condição. Então, ela, como era uma pessoa que pelo sofrimento, que não foi pouco, né, ela já estava alinhada com as leis. Com certeza, não foram poucas as orações que essa senhora fez. Então, ela tinha já um sentimento no coração que estava alinhado com o que a lei previa, a lei maior previa. O que acontece? Ela sangrava. O sangue representa vida. Então, ela perdia a vida faziam 12 anos. 12 anos. Quando ela toca, onde é que ela tocou na túnica de Jesus? Exatamente na borda. Era onde representava a lembrança, nos trazia a lembrança as leis e representava o seu cumprimento. Então ela estava afinizada. Então, ao tocar na borda, ela ganha vida. Olha o estudo que o Haroldo fez. Isso é uma cópia que nós fizemos aqui do estudo do Haroldo, né? Então, assim vivendo, ela ganharia vida. Porque Jesus, em um momento, ele afirmou: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, que não falte. É afirmativo do mestre.
Então, chegando a ele, ela toca nas suas vestes. Qual a finalidade do sofrimento? Para nós pararmos para analisar. A finalidade do sofrimento em geral, que ocorre conosco, com cada um de nós, no dia a dia. O sofrimento, seja a dor, seja a espécie de sofrimento. Será uma punição? Deus castigaria algum dos seus filhos? Ou será um meio de nos despertar a consciência? Eu, particularmente, imagino que a grande maioria de nós, quando se encontra num momento de sofrimento, é para que a gente se desperte que alguma coisa já houve lá no passado de errado ou está acontecendo no momento. Isso é para um despertamento de consciência. Porque Deus não punindo, claro, nós temos o sofrimento para resgate dos nossos comprometimentos com o passado, mas ele é muito mais para nos manter nessa conexão. Porque afirma a nossa literatura que a causa de todos os nossos males, olha bem, de todos os nossos males, advém pelo abandono das leis divinas, o abandono ou distanciamento. Todos os nossos males, todas as nossas dificuldades. Quando nos afastamos delas, o que acontece? Aí vem o aguilhão, cutuca. O aguilhão é aquela ferramenta, né, que os boiadeiros usam para fazer o animal andar, cutuca, é uma lança com ponta de ferro, é o aguilhão. E para nós o aguilhão é a dificuldade, o sofrimento, a dor. Então ele vem para nos despertar, para abrir os nossos olhos. Então a nossa personagem, senhora esta, já havia chegado àquele ponto da estrada, onde a estrada se divide, a bifurcação, né? Ela com certeza já havia escolhido ou decidido-se pelo lado bom. Isso não resta a menor dúvida, porque se ela foi, né, teve o mérito de receber a ajuda e curar-se naquele momento, é porque ela já tinha uma vida reta, como a gente diz. Ela já tinha. Isso é a conquista dela. Então ela vai até ele. Porque o Cristo, em um dos seus momentos, ele diz: quem estiver sobrecarregado, muito sofrido, desanimado, vem a mim. Ele prometeu cura, vem a mim que eu vou curar? Não, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele dava uma mãozinha para aliviar o fardo, né? Mas ele não tirava o fardo do nosso ombro. Como essa criatura certamente não conhecia ainda esses ensinamentos do Mestre, mas naquela esperança, como ela tinha conhecimento de tantos benefícios que Jesus houvera feito até aquele momento, por que ela não teria também o mérito de receber a ajuda? Então ela foi até ele, ela fez esse movimento. É uma fé ativa, aquela confiança, aquela fé que ela tinha, né, que deu força para ela vencer todos os obstáculos. Todos. Os obstáculos físicos citamos há pouco. A própria multidão, o preconceito, que ela não podia estar em público, isso e aquilo. E os obstáculos morais, que o sofrimento com certeza já havia trabalhado aquele coração. Ela já tinha sentimentos, né, de uma pessoa que já respeita, que já serve, que já ama. Então ela chega e toca-lhe a barra da túnica. E Jesus, virando-se, pergunta: quem me tocou? Quando ele faz essa pergunta, como ele andava, tem um termo lá, espremido no meio da multidão, caminhando, Pedro, né, que era o mais velho, sentiu-se responsável de dar uma atenção ao mestre. Mestre, como é que vamos saber quem lhe tocou? Um bate aqui, outro beija sua mão, outro toca no seu ombro, quem chega mais perto acaricia a sua face. Como é que nós vamos saber quantos lhe tocaram ou quem lhe tocou nesse momento? Aí ele afirma: alguém me tocou, porque virtude saiu de mim. Olha que afirmativa do mestre. Alguém me tocou porque virtude saiu de mim.
Como nós dissemos, analisaríamos um pouco a situação da mulher e também essa questão que Jesus afirma que virtude saiu dele. Com isto, Jesus diz que houve um toque diferente de todos os demais. Então ele percebeu que alguém tocou nele, como diz, ajuda-me, Senhor. E ele, com a grandiosidade de espírito, né? E já era a época, agora deve estar melhor ainda, imaginando, porque não se para de evoluir, né? Então, ele disse, porque alguém me tocou, e houve um toque diferente. Então ele sentiu com isso que alguém veio até ele em busca de algo. Não foi assim que Jesus sentiu? Alguém precisava de ajuda. E virtude saiu dele. Ele, como um grande doador de energia, de vida, ele liberou em favor da infeliz. Mas como? Se ela não chegou, não implorou, né? não perguntou nada, como é que saiu essa energia dele? É que a diferença, nós precisamos de comparações para o nosso entendimento, tem a diferença de potencial, a diferença de uma grande caixa d'água de 1000 litros e um baldezinho, uma canequinha pequenininha. Quando nós abrirmos aquela torneira que vem lá de cima, a pressão é muito grande e a nossa vasilha pequenininha vai se encher. Imaginamos essa mulher naquela condição de carência dela, quando ela toca onde? Na barra, fluiu aquela energia. Ela absorveu, porque Jesus é aquele poço enorme. Então, ela absorveu, porque Jesus se doa, consciente ou inconsciente, ele se doa a todos nós. Mas aí vem um detalhezinho, como eu falei no início, que para nós espíritas não existe milagre, para tudo tem explicação. Para quem ainda não estudou o livro A Gênese, é rico em ensinamento. Eu não vou ler muito aqui, só umas 30 páginas, rapidinho. Tem um capítulo aqui, o capítulo 14 desse livro, o item fala sobre os fluidos. E o item 31 fala das curas. Né? Para nós espíritas, a gente dá o passe, a gente ora à distância ou aqui junto, e sabe que nós estamos transmitindo energia, fluido, ectoplasma, tudo essa coisa arada, que tudo é neutro, mas meu coração naquele momento está desejando dirigir ao meu amigo coisas boas, ele está com um problema, seja físico, emocional, espiritual, eu quero ajudar ele. Então esse meu sentimento vai fazer o que com essa energia? Tornar ela benéfica. Então imaginamos qual é o tipo de energia que Jesus doa. Então aqui, falando sobre as curas, eu vou ler 2 linhas apenas, só para que vocês depois cheguem em casa e leiam menos esse capítulo 14 hoje. A cura se opera, a cura, hein? Cura física nós estamos falando, Kardec, aliás. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, uma molécula doente, por uma molécula sã. Então o fluido da minha pressa, a minha energia, é uma energia sã, sadia. E agora, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, que pureza, que energia foi essa inoculada por Jesus, com a sua vontade, com o seu desejo de ajudar? Imaginemos que energia é essa. Então, aquela mulher que na sua área genésica estava desequilibrada, desestruturada, porque sangrava, as moléculas malsã foram sendo substituídas pelas moléculas sã, naquele jorro de energia que ela captou de Jesus. Outro exemplozinho, creio que todo mundo já fez, já viu, você pega um copo de água suja, bem barrenta, põe embaixo de uma torneira aberta, segura o copo ali 1 minuto, o que acontece da água suja? Sai tudo e o copo fica com água transparente. Imaginamos mais ou menos um exemplo muito, né, simples, mais ou menos nessas condições, então, que se processa a cura. Então foi isso.
Quando Jesus afirma, virtude saiu de mim, ele sabe que alguém foi beneficiado. Essa virtude saiu, ele perguntou quem me tocou, Pedro não conseguiu identificar, mas ele sabia que alguém beneficiou-se com aquela energia. Que energia foi? Então, é que ela se apresenta. Nesse momento, essa senhora se apresenta, sabendo que a sociedade poderia puni-la por estar ali, por poder, no toque que ela deu em Jesus, torná-lo impuro, e com isso ela seria condenada. Como é que ela chegou ali? Vamos ficar imaginando, né? Usava-se muito manto, né? Cobrida, sei lá. E ela conseguiu chegar ali, mas nesse momento ela se apresenta prostrada em lágrimas aos pés de Jesus. E Jesus, percebendo a quem se tratava, quem houvera se beneficiado, e ele, como grande sabedor, ele já sabia toda a vida daquela mulher. Não somente aqueles 12 anos, com certeza, como um espírito evolutivo até aquele momento. Jesus tinha pleno conhecimento. Então ele vira para elas e diz: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Ela estava curada. E veja a autoridade de Jesus, que quando ele se dirige a ela, ele dá atenção àquela senhora que estava ajoelhada, porque ela tocou, imaginamos, pelo meio das pernas de quem estava ao lado de Jesus, em pranto, e Jesus se dirige a ela. Ninguém ousou se dirigir à mulher, ou dizer, olha, você sangra, você é impuro, você não pode estar aqui, nada. E quando Jesus disse, a tua fé te curou, ela levantou-se e seguiu sua vida. E nós que somos estudiosos, né, das passagens de Jesus, quando Jesus curava, normalmente ele dizia assim, vá e não tornes a pecar, para que mal maior não te aconteça. Por que ele não falou isso para essa senhora? Fica uma questão. Fica uma questão que nós não temos resposta, não me pergunte. Mas houve uma outra cura do cego, que nós lembramos, né? Que aí os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Terá sido ele, ou o pai, ou a família? Nenhum, nem outro, Jesus respondeu. O que na literatura espírita nós encontramos como respostas? Que há aqueles que pedem para vir como provação. Então não há pecado. Então aquele cego, aquele especificamente, ele não tinha pecado para se redimir. Porque Jesus afirmou, nem ele, nenhum nem outro, nem ele nem a família, nem o pai, a mãe, o irmão. Então era uma provação. E sabemos que essas lições, elas deveriam ocorrer, né, com a passagem de Jesus aqui, para que nós até hoje estivéssemos estudando isso. Então o cego foi um daqueles que veio com esse propósito para ser curado por Jesus. Então ela se apresenta. Que virtudes que saíram de Jesus? Quais as virtudes? Nós vamos analisar aqui alguns termos, né, que nós buscamos, essa é a criação nossa dos estudos que a gente faz para poder entender um pouquinho a personalidade de Jesus, porque nós não temos a condição de analisar o mestre, né? Mas, quais as virtudes? Que virtudes que saíram? Homem virtuoso. De muitas definições, lá nós escolhemos que se coaduna melhor com a literatura espírita, com os termos, os objetivos que a gente quer chegar. Então, o homem virtuoso é um dom natural, uma inclinação ao bem. Essas são as atitudes de um homem virtuoso. Dom natural é a capacidade natural do indivíduo de realizar certas ações. É um dom natural. Sem aquele aprendizado convencional. É um dom natural. Então, quando é natural, a gente diz assim, ó, está implícito nele. O que quer dizer está implícito nele? Que não está dito, não está escrito na testa. Ó, ele é o Messias, ele é um homem bom, virtuoso. Não está escrito, não está dito, mas pode ser percebido com facilidade.
Nós estamos buscando alguns termos para identificar nós como criaturas, agora imaginamos um mestre. Ele tinha tudo isso e mais um pouco, né? Então, aquilo que as virtudes dele, a sua possibilidade, a sua bondade, estava implícito nele, naquela alma, naquele espírito que estava ali. Não precisava de ninguém. Bondade é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa. Esse é o homem bom. O Evangelho lá nos concita, né? A sermos um dia o homem de bem. É aquela qualidade da alma nobre e generosa. Ai, quem dera, né? Chegaremos lá. Magnetismo humano, nós estamos falando da cura. Magnetismo humano é produzido pelo fluido do homem encarnado, nós, com o corpo humano. O magnetismo espiritual provém dos fluidos dos espíritos. E Jesus, o seu magnetismo pessoal? Não vamos tecer comentário, porque todas essas definições que nós demos de um homem bom, virtuoso, né? Imaginamos isso numa potência que nós não temos condição de avaliar, é Jesus. Então, aquela condição, eu assisti agora há poucos dias aí numa palestra do Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, em que é um médico, e ele fala muito sobre a energia, o ectoplasma, o fluido. Ele é um cientista, ele é médico, mas ele é espírita. Ele participa do Centro Espírita Frei Luís, né, do Rio de Janeiro. Ele é médico há 50, mais de 50 anos já. Então ele levanta uma questão, numa das suas falas agora que eu assisti nos últimos dias. Lembra que essa passagem do cego que nos lembramos agora, Jesus colocou saliva na lama e aplicou sobre as vistas do cego e restituiu a visão. Aí o Paulo Sérgio Frutuoso fala assim, essa saliva do mestre seria o quê? Energia. Que energia? Poderia ser o ectoplasma, na época nem identificado era. Hoje a gente sabe que o ectoplasma é expelido pelos orifícios naturais, né? E alguns médiuns, quando é em quantidade maior, se percebe ele meio vaporoso, tipo um vapor, quando é em grande quantidade. E Jesus, qual seria a capacidade de doação de ectoplasma dele? Não poderia levar os discípulos a entender como saliva? É o que Paulo Sérgio não afirma, mas ele põe para nós questionarmos. A saliva do mestre era o que? Ectoplasma, ele misturou na lama, passou sobre as vistas e restituiu a visão. Então, nós não vamos, né, ficar trabalhando sobre isso porque não temos argumento, palavras para definir, mas só para nós ter assim, um conhecimento da dimensão dos recursos de Jesus. Então, hoje, com o desenvolvimento da ciência, estuda, com o conhecimento espírita, se Jesus estivesse fazendo esses trabalhos hoje, que palavras nós poderíamos usar ou definir? Saiu de mim, Jesus estaria falando, saiu de mim fluido, saiu de mim uma energia, ou, quem sabe, um ectoplasma saiu de mim e alguém se beneficiou. E nós estaríamos entendidos com ele, porque hoje nós já temos esse recurso. Mas à época, eles usam uma palavra que simboliza tudo isso, que globaliza tudo isso. Virtudes saiu de mim. E por isso nós estamos aqui até hoje estudando para entender um pouco mais essa figura de Jesus, né? Podeis fazer tudo o que eu faço e mais até, né? Jesus não falou isso? E podemos? Sim, podemos. E o que temos feito? Agora chegamos já mais para a conclusão da nossa fala, né? O que nós temos feito? Porque Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e até mais ainda. Nós já estamos, né, engatinhando nesta direção. À medida que a gente vai tendo conhecimento, nós vamos trabalhando em nós, nos propondo a uma melhoria que não é fácil, não vai ser só nessa encarnação, né? Mas nós já temos feito muita coisa boa, né? Porque nós temos a consciência que reencarnamos não é só para pagar dívida, nós reencarnamos para evoluir, para crescer.
O objetivo da nossa encarnação é evoluir, é crescer. E não é só o Espiritismo, todas as religiões conduzem o homem para um caminho do bem. Nós usamos o termo todas porque não queremos diferenciar nada. Se há alguma que fazem isso, aquilo, outro, mas o objetivo da religião é esse, né? De conduzir o homem, as criaturas, para o caminho do bem. Embora que muitos afirmam que nós nascemos para resgatar, para pagar, mas a vida não se resume nisso. Sempre que nós estivermos com a saúde equilibrada, com o trabalho realizado, com o nosso compromisso lá em casa, nós tiramos uma horinha para vir aqui estudar, dialogar, conversar, porque é uma necessidade nossa como espírito. Isso está em nós. E nós buscamos melhorar um pouquinho. Alguns vão meio empurrados, né? Ah, eu vou porque a minha esposa está indo lá, eu vou porque o meu marido ou meu pai, mas estamos e vamos indo, até que a gente pegue o gosto pela coisa. À medida que a gente vai sentindo o valor, percebendo isso, nos entusiasmamos. E aí ninguém mais nos segura, né? Então, cada um de nós, de alguma forma, está contribuindo para um mundo mais feliz, um mundo mais harmonioso. Quando eu me modifico para melhor, a minha postura, as minhas palavras, minha maneira de tratar as outras pessoas vai melhorando. As pessoas vão se sentindo melhor com a minha presença. Estou falando a mim, mas não é que eu seja isso. Eu estou usando na primeira pessoa, né? Quando nós fizemos isso, tá? Melhor usar assim, né? Nós estamos contribuindo para um mundo melhor, de mais harmonia. É muito comum no comércio, né? Às vezes a pessoa que está lá atendendo, a gente diz atrás do balcão, né? Meio ríspida, e o cliente sai meio descontente de uma loja. Eu já tenho algumas décadas de existência, me criei no interior. Era muito comum ver discussões dentro de pontos comerciais. Hoje a gente não vê mais isso. A gente não vê mais isso, porque a pessoa que está ali para servir, ele sabe que também depende do próprio salário dele, para o patrão manter né, o pagamento dele, ele tem que vender bem, tem que ser simpático. Às vezes é por uma imposição que nós nos modificamos. As leis de trânsito, não é através das multas que a gente se educa melhor? Às vezes é necessário isso. E agora, como espírita, a gente vê isso com maior naturalidade. Que nós estamos contribuindo, sim. Então, nós nos redimimos com a lei maior, os débitos que houvermos cometido lá no passado, a gente redime ele quando nós estamos a serviço do bem. Quando o nosso propósito é fazer o bem, né? A nossa meta é essa, nós estamos nos redimindo. O amor cobre a multidão de pecados. Nós nascemos, né, com um percurso da nossa existência, seja ela de quantas décadas foram a nossa existência, que poderá acontecer lá no 35º ano, um problema de saúde física, mas se desde cedo eu comecei a trabalhar com esse propósito no bem, aquilo que seria uma causa muito grande de doença, um mal físico, ela pode resumir a um nada, a um dia, dois, de um estudo qualquer. Hã? É assim que funciona. E nós temos tantos exemplos relatados aí de amigos nossos na literatura espírita, que é dessa forma mesmo. Então nós aprendemos com nossos amigos espirituais, né, nos nossos livros, quando a gente lê, que nós podemos nos tornar médiuns. Médiuns na doutrina espírita é aquele que trabalha lá, né, que serve aos espíritos, serve aos homens, mas o termo médium também se define como um intermediário, um meio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas e daí esse médium é só aquele que trabalha lá nos grupos mediúnicos, lá nas reuniões? A mediunidade nós podemos exercer a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer pessoa que esteja conosco, porque esses mesmos amigos nos relatam nos livros, nós podemos ser médiuns da palavra.
aquela pessoa que tem uma palavra confortadora, esclarecedora, animadora, um conselho, uma esperança, uma palavra de conforto. Nós estamos sendo médio, sim. Médio de quem nesse momento? Com certeza, pode ser um amigo espiritual que me soprou aqui no ouvido, me intuiu, mas esse desejo que eu seja bom para com ele é de Jesus, porque é ele que espera que nós nos tornemos assim na nossa convivência. Então, eu estou sendo médium da vontade divina, com a palavra boa que eu uso. Eu posso ser médium da caridade, quando eu dedico algumas horas de socorro aos que padecem a falta do agasalho, né, do teto, do pão. E quem de nós que já nos sensibilizou muitas vezes ajudando alguém necessitado? E não fomos empurrados para fazer esse tipo de caridade, eu tenho certeza, a gente faz naturalmente. Quando alguém tropeça e cai na calçada à nossa frente, qual é a nossa iniciativa, o nosso instinto? Correr e ajudar a levantar-se. Esse é o ato físico. Mas o ato moral, quando a gente encontra alguém nessas condições, nós já fizemos isso assim por uma iniciativa que está implícito em nós, né? De fazer essa caridade. O médium de cura, esse sim, daí está relacionado a nós fazer um bom uso das nossas energias, nossos fluidos, das nossas energias. Então nós precisamos estudar, aprender como fazer. O processo de aplicar essas energias nas casas espíritas, nós chamamos do passe, né? A transmissão de energia. E temos certeza absoluta que em nenhum momento em que nós vamos aplicar o passe, nós estaremos a sós. Sempre estaremos assessorados pelo nosso anjo de guarda, pelos amigos espirituais que acompanham cada unidade espírita, cada casa espírita, cada lar espírita. Então nós estaremos sempre muito bem assessorados, porque o nosso propósito naquele momento é fazer o bem. Então vamos estar assessorados. Tá, mas eu não sou mãe, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho meios de ajudar ninguém, mas nós temos que nos lembrar que a pessoa que mais caridosa por natureza, pela função com que ela nasceu nesta vida, são as mães, verdadeiras médiuns. As mães, quando o filho cai, vem correndo, chorando, ela vai ali, assopra, dá um beijo na mãozinha, no joelho que machucou, e a criança, será que foi só o carinho? Não foi só o carinho. Também o carinho, o afeto, aquele abraço, o amor. Mas foi a energia que a mãe aplicou naquele sopro, naquele beijo. É um passe. Ela transmitiu amor. Então nós encerramos com essa frase. Como as mães, nós podemos ser médiuns do amor, distribuindo abraços de afeto e de carinho. Sempre em algum lugar haverá trabalho aguardando por nossas mãos operosas. Que a gente sempre procure fazer algo em benefício de alguém. Porque gostamos de ser ajudados, devemos ter isso em mente, né? Que é muito bom fazer o bem. Espero que a gente possa ter contribuído com algumas palavras aí, porque é a forma da gente aproveitar esse tempo quando vem à Casa Espírita para refletir como está sendo o nosso dia, nossas horas, o nosso tempo, né? Sempre estudando para aprender a fazer melhor, né? Essa é uma das orientações que a gente tem no movimento espírita. Meninas, muito obrigado pelo convite. Falo meninas porque é o que eu tenho um convívio de muitos anos juntos, tá? Obrigado. Deixa eu apagar aqui. Então, seu Elias, muito obrigado pela visita, pela palestra. Ela foi muito rica, né, nas informações. Se Jesus estivesse em nossa frente agora, o que nós diríamos a ele? Né? É uma situação bem delicada, né? O nosso dia a dia, nossas correrias, nossa atenção,
o que nós colocaríamos para Ele? Ele está agora aqui. Sinta Ele tocando vossos corações. Converse um pouquinho com Ele. Abrace-o. Olha como é bom. Sinta o seu grande amor. Todas as preocupações estão indo embora. Toda dor, toda amargura. E somente a paz e o amor dele está sendo transmitido para nós. Com o auxílio de Nossa Mãe Santíssima, os trabalhadores do Boa Nova, essa casa maravilhosa que foi dada a nós, para nós evoluirmos, para nós auxiliar, aprender. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Abençoe cada um que aqui está, encarnado e desencarnado. E que essa tua luz, esse teu amor grandioso, alcance, Pai, aquelas pessoas que amamos, que não estão aqui junto de nós, que estão passando por momentos delicados. Olhe por eles, Pai. Alivia o peso. E que o teu amor nos acompanhe aos nossos lares, a tua proteção. E te pedimos também, Pai, que abençoe os trabalhos que se iniciaram hoje aqui no Boa Nova, que possamos executá-los com êxito, Senhor, com o auxílio dos mentores dessa casa. Mais uma vez, te agradecemos. Esteja conosco hoje e eternamente. Que assim seja.